paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 7 do quarto trimestre do ano de 2022, que tem por título A Responsabilidade é Individual. Cada um é responsável pelos seus atos. Cada um é responsável por tudo que faz, que seja certo, que seja errado. Ninguém vai pagar pelos pecados dos outros. Ninguém vai acobertar os pecados dos outros. Deus é justo, Deus é justiça. E cada um é responsável pelos seus atos. O texto áureo que se encontra em Ezequiel 18:20 nos diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai pagará pela maldade do filho. Cada um responsável por si mesmo. A verdade prática: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Essa é a responsabilidade individual. A palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, contra a ideia de que tudo está determinado, tudo tem o seu destino. Cada um se responsabiliza por tudo que faz. Se a pessoa pecou, não se arrependeu, a palavra de Deus nos diz que ela morrerá. Mas também a palavra de Deus nos diz que se a pessoa pecar, se arrepender, Deus, na sua misericórdia infinita, perdoa, salva e leva o homem para o céu. Mas precisa ter arrependimento de tudo de errado que fez. A salvação é individual. O pecado é um ato individual e não há nada que o justifique diante de Deus. Não adianta a pessoa pecar e tentar julgar a culpa em outro, julgar a culpa em alguma coisa. Não. Para Deus, nada há que justifique o pecado. A única saída para o ser humano pecador é arrepender-se de seus pecados e crer no Evangelho. Render-se aos pés de Jesus, arrependido, que Jesus, ele salva, ele liberta o homem. Basta o homem crer, basta o homem se arrepender e pedir perdão. Que Jesus está de braços abertos para receber o pecador. Há quem defenda que o criminoso não pague pelos seus crimes por causa da sua circunstância econômica. Muitos pensam assim, que fulano de tal virou ladrão, tá roubando para se alimentar, tá roubando porque é pobre, porque vive em comunidade, porque não tem trabalho, não tem o que comer. A palavra de Deus mostra que ricos e pobres, homens e mulheres, enfim, o ser humano em geral, precisa se arrepender de seus próprios pecados. Se houver arrependimento, há salvação. Jesus liberta. Então, cada um é responsável pelos seus atos.
Cada um vai responder pelos seus atos, bons ou maus. Aqui, Ezequiel se torna um teólogo. Ele é geralmente um pastor preocupado com o cuidado e a cura das almas. Ou ele é um profeta que declara conselhos de Deus com franqueza e determinação. Mas aqui se trata de doutrina. O que Ezequiel diz é que mesmo que os filhos possam sofrer por causa dos pecados dos seus pais, em uma ordem natural de causa e efeito, Deus não vai castigar um filho pelos pecados do pai e também não considerará justo o filho injusto porque seu pai foi justo. 2 vezes no capítulo, Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, morrerá se não se arrepender e não chegar-se a Deus. Se arrepender dos seus pecados, será liberto, alcançará salvação. Mas se pecar e não se arrepender, morrerá. Uma morte além de ser uma morte da matéria, da carne, uma morte espiritual, distanciada de Deus. O ponto de partida dessa lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Jeremias 31, 29, Ezequiel 18, 2. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. Eles achavam que os antepassados pecavam e eles estavam sendo punidos por esses pecados. A maldição não é hereditária. Ela só permanece quando os filhos continuam pecando, continuam os pecados dos pais, cometendo os mesmos pecados dos pais. Veja a expressão daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Isso é lembrado na história de Israel, segundo Reis 14, versículos 5 e 6. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A seção de Jeremias 30 ao 33 é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também o profeta no livro de Jeremias. Jeremias 31, versículo 29 e 30. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Ezequiel 18, versículo 2 e 3. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas, conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus, deixa de pecar, deixa de entristecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro
mandamento do decálogo não pode se aplicar aos crentes. Romanos 5, versículo 8 ao 10. Pois eles se tornam em uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Então, não existe isso, que os pais pecaram e os filhos serão punidos por esse pecado. Se os pais pecaram, os filhos não continuarem pecando como os pais, se arrependerem dos pecados, se voltar a Jesus, eles serão libertos, serão salvos em Jesus. Desculpa, gente. O problema em nosso tempo, a doutrina das uvas verdes e dentes embotados, né, que dominou o imaginário popular, que se os pais pecaram, os filhos serão punidos. Quando os pais pecam e os filhos continuam pecando como os pais, eles serão responsáveis pelos seus atos e não pelos pecados do pai. Quando os filhos pecam e os pais continuam naquela servindo ao Senhor, sendo obediente ao Senhor, não quer dizer que por causa dos pais ser fiéis a Deus, os filhos sendo infiéis, os filhos não vão ser punidos por causa dos pais. Não. Cada um é responsável pelos seus atos. Cada um será punido pelos seus pecados. Cada um será punido pela sua desobediência. Cada um vai responder por si mesmo. A esperança para o pecador, claro que há. Por isso que Jesus veio ao mundo, sofreu, morreu por nossos pecados, para que nós possamos ser salvos em Jesus. Desde que arrependamos dos nossos pecados e voltamos ao Senhor. Que Jesus, ele está de braços abertos para nos receber. Jesus está de braços abertos para libertar o homem, para perdoar o homem, para aceitar o seu arrependimento e dar uma vida gloriosa, uma vida maravilhosa para o filho. Deus é maravilhoso. Deus faz morada em nós, desde que nossa vida esteja limpa, sem pecado. Que o pecado, ele é como um muro que separa o homem de Deus. O homem está sempre juntinho com Deus, desde que é fiel, que faça a vontade. Mas, se deixar o pecado tomar conta da sua vida, o pecado vem como um muro e separa o homem de Deus. Que Deus não habita onde há pecado. Deus não habita em templo. Templo é o nosso corpo. Deus não habita em templo sujo. Em templo cheio de pecado, cheio de sujeira, sentimentos ruins. Deus habita em templo limpo. E a Bíblia é clara para nos ensinar. A Bíblia nos ensina tudo o que precisamos aprender para servir ao nosso Senhor do jeito que Ele gosta.
E Deus conhece nossa limitação. Deus conhece as nossas fraquezas. E Ele está pronto para nos ajudar. Ele está pronto para segurar em nossas mãos e nos dar vitória. Se Ele vê que nós estamos nos esforçando para servir a Ele, para ser fiel a Ele, Deus está pronto para nos ajudar. Há esperança para o pecador, sim, desde que arrependa. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. João 5,40, 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3,9. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando os pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. Eu sou responsável pelos meus atos. Você é responsável pelos seus atos. Não adianta o homem tentar se justificar pelos seus pecados. Eu pequei, eu fiz tal coisa, porque fulano de tal fez isso, fez aquilo, falou isso, falou aquilo. Não adianta justificar. Se pecou, assuma o seu erro. Arrependa-se, chega perto de Deus e peça perdão. Que Deus, Ele está de braços abertos para perdoar. A vontade de Deus é de perdoar todo mundo, libertar o mundo inteiro, salvar o mundo inteiro. E Deus fica triste porque o homem não quer. Quantos estão indo embora, morrendo sem Jesus, perdendo de vez a salvação? Um ato que custou caro, custou a vida, custou o sangue de Jesus. E muitos desprezam, muitos desprezaram. E hoje estão arrependidos, mas é tarde. Quando partem para a eternidade sem Jesus, aí é tarde para se arrepender. Tem que se arrepender enquanto é vivo, enquanto há vida. Se arrependa dos pecados e volte para Jesus, que Jesus está de braços abertos para perdoar, libertar, cuidar e salvar o mundo. É para isso que Jesus esteve no mundo. Veio ao mundo, sofreu, morreu. É para nos dar o direito da salvação, para nos dar o direito de morar com Ele. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Deus quer salvar. E por isso Ele entristece quando o homem não quer se arrepender dos pecados, não quer voltar-se para Deus. Deus, Ele fica triste. Que a vontade dele é de salvar todos. Qual o pai, qual a mãe que não deseja o bem maior para o filho? Deseja que o filho seja obediente. Qual o pai, qual a mãe que gosta, que tem prazer de ver o filho nas drogas? Os filhos bebendo, os filhos viciados, os filhos na prisão.
Qual pai, qual mãe se alegra nisso? Agora, e nós seres humanos, cheios de pecado, de falhas. Agora imagine Deus, que é puro. Ele não vai ter prazer de ver o seu filho na cadeia, deitado pelas calçadas, afundado nas drogas, na prostituição. Deus, ele fica triste. Mas a palavra de Deus está sendo pregada. Os cristãos estão levando a palavra de salvação. Mas cada um é livre para aceitar ou não. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam, se justificavam numa ideia falsa, né, de que eles estavam pagando os pecados dos seus antepassados. Mas não. Deus proíbe esse ditado, o uso desse ditado popular, porque a responsabilidade individual de cada pecado. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecado, todo tipo de maldade, iniquidade, e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Estamos falando aqui daquela morte espiritual, né? Que morreu a matéria, a pessoa que morrer, a matéria, no caso a carne, e morreu o espírito, não tem mais chance de ser salvo. Por isso que enquanto a gente está vivo, o ser humano precisa se arrepender. Se quer viver eternamente, uma vida gloriosa ao lado do Senhor. Mas se pelo contrário o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de toda a sua justiça que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou. Neles morrerá. É possível sim o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. E está descartada a ideia que uma vez a pessoa aceitou Jesus, uma vez salvo, para sempre será salvo. É errada essa ideia. O salvo, o cristão que hoje serve a Deus, se ele pecar, se não se arrepender, se sair dos caminhos do Senhor e não retornar, não se arrepender, certamente ele vai perder a salvação. E tudo o que ele fez de bom no passado, enquanto era servo do Deus vivo, enquanto era obediente, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. O cristão, o servo que hoje é fiel a Deus, se não tomar cuidado, não vigiar, não orar, não esforçar para ser fiel a Deus, para viver o caminho do Senhor, se pecar, se cair e não se arrepender, certamente vai morrer. Mas se cair, se pecar e se arrepender,
Deus está de braços abertos para receber e perdoar. E começar uma nova vida. Então, é possível o salvo, hoje, o crente, o cristão, perder a salvação temporariamente ou definitivamente. É fato. É fato. Na verdade, sobre a reação de Israel, uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera a resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão, o levita, teu irmão? Êxodo 4:14. Não errais vós em razão de não saberdes as escrituras e nem o poder de Deus? Depois de explicar essas verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. Ezequiel deixa claro mais que o sol do meio-dia que a lei da responsabilidade é individual, é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Romanos 2:6. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo, no sentido absoluto da perfeição. Deus é um juiz justo. Salmos 7:11. O arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que mesmo o ímpio, na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Nós vemos isso acontecendo. Pessoas pecando, pessoas agindo erradamente e culpando a Deus. Por que eu fiz isso? Por que Deus não fez aquilo por mim? Se Deus não quisesse que eu fizesse essa coisa errada, Ele me daria. Se Deus não quisesse que eu roubasse, Ele me daria dinheiro? Ele abriria portas de emprego para mim? Tem pessoas que querem culpar a Deus. Tem pessoas que pecam e jogam a culpa em Deus. Quer culpar a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas fraquezas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Não há felicidade plena sem Jesus. Jesus é Ele que nos dá felicidade, é Ele que nos dá paz, é Ele que nos dá amor. É Jesus que nos ajuda.
É Jesus o nosso Salvador. É Jesus habitando em nossas vidas, que nos dá alegria, que nos dá paz. É normal a gente ouvir: fulano sofre tanto, fulano não tem nada, materialmente falando. E você olha para fulano, fulano está sempre feliz, não reclama de nada. É porque o fulano, o irmãozinho, ele tem tudo. Ele tem Jesus na vida. Então, a sua vida interna está cheia de paz, cheia de amor, de alegria, porque Jesus habita nele. E ele, essa felicidade interna, é transmitida ao mundo. E o mundo não compreende. Não compreende como pode o crente ser tão feliz. É porque ainda não conhece Jesus. Não conhece que a nossa felicidade está em Jesus. Ezequiel explica que se o ímpio se converter de todos os seus pecados, certamente viverá. Deus tem prazer em dar-lhe a vida. Por outro lado, o profeta pergunta, desviando-se o justo da sua justiça, porventura viverá? A resposta é não. De todas as suas injustiças não se fará memória. De todas as suas justiças não se fará memória. Seus atos justos, nenhum de seus atos justos será lembrado. E no seu pecado com que pecou, neles morrerá. O profeta explica mais adiante: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Essa pessoa realmente foi justa e realmente caiu da graça. Se ela não voltar para Deus, mas morrer em seu estado caído, sofrerá a ira santa de Deus. É muito sério. Tem muitos levando a vida de crente na brincadeira, servindo a Deus, brincando. Mas é tempo de nós voltarmos para Deus, olhar nossas vidas, ver as falhas que a gente está cometendo, ver o que nós podemos melhorar, o que nós podemos deixar. É tempo de servir a Deus fielmente, que os tempos estão findando, os tempos estão findando. Jesus está às portas. Deus, Ele quer salvar todos que se voltarem. Cristãos, servos que estão sendo fiéis a Deus hoje, nós vamos estar sempre vigilantes, vamos continuar vigiando, vamos continuar orando, porque se cair e não se arrepender, perde a salvação, certamente morrerá, se não voltar e se arrepender dos seus pecados. Então, é real. Se o crente, se o servo fiel hoje cair amanhã, pecar amanhã e não se arrepender, certamente ele morrerá. De todas as suas justiças, de tudo que ele fez de bom na época que ele era servo fiel, nenhum de seus atos será lembrado. E se ele morrer desviado sem se arrepender, certamente vai perder a salvação. Arrependa-se hoje, é tempo de arrependimento. Não vamos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje, que a gente não sabe o dia da manhã. O amanhã pertence a Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Depois de refutar o imaginário popular
de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Então, é nosso dever levar o evangelho ao povo que não conhece o Senhor. É nosso dever levar a palavra do Senhor. É nosso dever orar pelas vidas. É nosso dever vigiar. E nós também vamos continuar cuidando das nossas vidas, vigiando, para que a gente não venha cair. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um. E você que ainda não aceitou a Jesus, decida hoje, porque o amanhã não nos pertence. E é triste o homem, o ser humano, morrer sem Jesus, perder a salvação. Hoje estamos com vida. Hoje você pode ser liberto, pode receber a salvação, pode receber Jesus como seu Salvador. Mas amanhã a gente não sabe se haverá oportunidade, se haverá vida para isso. Então decida hoje, creia no Senhor, arrependa dos seus pecados e venha para Jesus. Que Jesus tem tudo de bom para nós. Que o Senhor possa continuar te abençoando, abençoando sua família. Fique com o Senhor.